7h08, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Olha, a professora e escritora Ariane de Medeiros Pereira vai lançar nesta quarta-feira, dia 22, em Caicó, sua nova obra, Francisco de Assis Costa e Silva, Entre a Fé e a Razão, História de Vida de um Padre Educador no Sertão Potiguar. E ela conversa agora aqui conosco, os ouvintes do nosso Panorama 95. Ariane, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Bom dia aos ouvintes que estão em casa e falar um pouco dessa obra que foi tão significativa para mim enquanto escrita. Como é que foi o desafio de contar em um livro a história do Padre Costa? Esse, na verdade, nasceu de um convite, né, de Padre Costa, de uma ideia que ele teve e que me fez esse convite de forma muito bonita, né? Inclusive numa semana pedagógica do colégio, que vai completar 2 anos agora, né? Então foi uma obra que foi maturada, pensada e, de certo modo, é uma história que tocava também a minha própria história, né? Enquanto aluna da zona rural e que nós tivemos, né, por meio do saber, digamos assim, um avanço, né, na educação e também na área profissional. Então, assim, foi um convite que me encheu de muita sensibilidade, né? E também de carinho, porque é uma história muito bonita, mas que não se prende apenas à história da vida do Padre Costa, mas tem tantas outras conexões, né? Por exemplo, da gente entender o que era essa escola rural, né, na década de 70, aqui em Caicó. Posteriormente, a educação aqui da cidade de Caicó, né, quando ele vem estudar no Santo Estevão, no Diácono, como também no SEJA, né? Então, assim, são várias as passagens do livro que vai nos remeter a outras espacialidades, né? Porque é a vivência do Padre Costa, juntamente com sua história. Então, não se prende apenas a ser uma biografia em si, mas tem muito mais de conexões com o mundo, né? Com a sociedade, com a cultura. Isso é muito importante, né? Então, eu vejo esse livro também não somente como uma biografia em si, mas como um livro que tem como método também a gente pensar essa sociedade. Entre a Fé e a Razão, no caso, foi o título que você escolheu? Isso, né? Porque, e aí é sintomático, né? Porque Francisco de Assis da Costa da Silva, Entre a Fé e a Razão, né? Isso porque a gente vai tocar no livro principalmente na vocação do Padre Costa, mas sempre caminhando em conjunto com o quê? Com o saber científico, né? Então, aqui, Entre a Fé e a Razão, ela é justamente um dos fundamentos da teologia fundamental que Padre Costa vai estudar a nível de pós-graduação, né, no mestrado e posteriormente no doutorado em Roma. E aí era uma das linhas de pesquisa, né, que para a época lá em Roma, estudos do Brasil, tinham-se muito pouco, né? Então isso já é um diferencial. Então a fé que move, né, todo o ser humano e a razão a partir desse conhecimento científico. Então a partir daí eu quero dizer o quê? Que Padre Costa utiliza, né, desse conhecimento científico, né, mas para melhorar, para aplicar na vida da sociedade, daquelas pessoas que o procuram, né, que tem esse desejo de melhorar sua condição de vida, ou então até mesmo para uma espiritualidade, né? Então, veja só, é uma relação muito próxima, né? Então, ele não vê a fé e a razão como algo que estão dissociadas, separadas, não. É algo que caminham juntas e que fortalece as pessoas. E qual foi a participação do Padre Costa no processo do livro? Ele acompanhou, ele contribuiu, ele observou, deu dicas? Olha, é muito interessante essa parte, né? Porque assim, eu fui completamente livre na minha escrita, né? Na forma de escrever. Então, assim, a participação de Padre Costa, né, foi fundamental por quê? Porque eu precisava de entrevistá-lo, né? Para que eu conseguisse fazer cada capítulo do livro, né? Caminhar pelo livro e pela vivência dele, intercalando com outras conexões. Foi um aprendizado riquíssimo para mim, né? Porque eu aprendi muito diante das falas, né, do saber que ele tem. Então, isso ampliou a minha visão. Mas, assim, na questão da escrita como um todo, né, eu fui bastante livre. Até porque ele nem viu o livro, só viu quando finalizou. Então, aqui está o que realmente eu consegui construir da minha análise, né, enquanto historiadora, enquanto pessoa que sou vivente aqui do Sertão do Seridó. Ele gostou do livro, do resultado? Gostou muito, né? Ele ficou, né, bastante satisfeito, né, com o livro. E aí, posteriormente, eu entreguei, né, o material a ele, foi aí que ele fez essa primeira leitura e permaneceu, né? Então, assim, eu acredito que é uma realização, né, ter a sua história publicada
mas principalmente, não somente pela história em si, né, mas por toda a carga que tem por trás dessa história de vida. O que mais lhe chamou a atenção ao conhecer a história do Padre Costa? A fé, né, a busca pelo conhecimento dele, vencer todos os desafios que ao longo do livro, né, eu vou tratando sobre isso. Primeiramente, né, ser esse aluno da zona rural, passar por todos, né, os obstáculos, mas sempre com perseverança, né? E aí chegar a estudar, fazer pós-graduações na Europa, né, mas nunca esquecer suas raízes, né? Então, a simplicidade que a gente vê hoje em Padre Costa passa por isso também, né? Então, eu acho que me toca nesse sentido, da gente nunca perder a fé nos sonhos que nós temos, né? Por mais que seja difícil, é possível realizá-los. Há uma relação também. Em que parte você consegue diferenciar a fé da razão? O livro todo ele vai caminhando paralelo um ao outro? Na verdade, Geraldo, ele caminha paralelo, né? Uhum. A fé, ela não está dissociada dessa razão, né? Do sentido racional, como eu falei. Nesse sentido aqui, eu uso muito essa fé e a razão por vir, né, da parte da teologia fundamental, que foi, dentro de tantas teologias, o ramo da pesquisa que Padre Costa se dedicou. Mas veja, ele nunca vê essa fé dissociada, né, de outros ângulos da sociedade, até porque a teologia fundamental, ela vem em busca disso, né, de conectar a sociedade, né, com a sua sensibilidade, que é a fé. Como é que vai ser o lançamento? O lançamento será amanhã, né, aqui no Colégio Diocesano, no auditório, na Semana Pedagógica que nós iniciaremos, né. Então, é um momento também que são 10 anos, né, de Padre Costa aqui no Diocesano como diretor. É um marco também, né, e lançar com a nossa comunidade, né. A gente costuma até brincar que o Diocesano é uma grande família, e realmente é. Então, é a casa que me acolhe, né, eu até brinquei a minha segunda casa, porque a gente passa boa parte dos nossos dias aqui no Diocesano. E aí nada mais, né, conveniente de que a gente fazer esse lançamento, né, amanhã. Será amanhã na Semana Pedagógica. Que horas começa? Começará às 7 da manhã. No caso, ele é aberto, vai ser um evento aberto para a população ou só para os professores? Não, será um evento privado, né? Será para os professores, né, e a comunidade do CDS. Mas que também, aí, posteriormente, esse livro ficará na recepção do CDS, caso alguém deseje, né, fazer a compra, ficará lá na recepção. Esse, no caso, é o primeiro livro de biografia que conta a história de alguém? Na verdade, que a temática principal, né, parte de um sujeito histórico, sim, né? Então eu tenho outros livros, mas dedicada à questão mesmo da escravidão aqui no Seridó, e tem um outro, né, que eu fiz também mais sobre poesias. De um modo geral, as temáticas são gerais, tocante também aqui ao Seridó. Quais serão as suas próximas obras? Acredito, né, eu estou com um projeto também com o professor Manuel Cirício, que provavelmente sairá esse ano também, um livro sobre, né, aqui, sobre a região do Seridó. É a minha próxima publicação. É difícil pesquisar, por exemplo, histórias do Seridó? Marcos, é interessante, né? O nosso Seridó, estava até comentando aqui com o Geraldo, na verdade é uma paixão para todo seridóense. Então, a gente encontra dificuldades em encontrar fontes, né? Mas é tão prazeroso que a gente se dedica e a gente consegue fazer da melhor forma possível, né? Eu costumo dizer que a gente faz com o coração, porque somos filhos aqui da terra, nós temos essa identificação, né? Então, de modo geral, eu acredito que existe uma dificuldade, mas que ela não é uma barreira, né? Ela é apenas, digamos, uma forma de instigar o pesquisador a seguir e mostrar cada vez mais o que é a nossa região, que é tão rica. E você, aproveitar a oportunidade, você falou aí em fontes, né? O livro, lógico, é um livro, né? Mas para além do livro, ele é um documento, né? Um documento que vai ficar aí por longos anos na sociedade. Exatamente, Geraldo. E assim, não é somente a história, né? Então, além de ser, né, ter as memórias de Padre Costa, então é um livro também que eu trabalhei muito o conceito de memória, mas vai para além, né? Porque essas fontes eu usei principalmente as entrevistas com ele, mas eu usei também do livro dos 80 anos do CDS, né? Que tem muita memória, muitas falas, muitos documentos sobre, né, o colégio, mas também sobre essa figura de Padre Costa. Ademais, também eu fiz algumas outras pesquisas com pessoas aqui do Seridó, por exemplo. Padre Costa assumiu a igreja de São José de Seridó. Então, eu remeti também as memórias de lá, entrevistei algumas pessoas lá,
busquei nos blogs, né, inclusive aqui, né, dos jornalistas aqui da região, quando ele assumiu a Cariri, né, Timbaúbas. Então, veja só, não é só um livro de memórias, mas é o que estava se dizendo naquele momento sobre essa figura do Padre Costa. Então, eu uso dessas diversas fontes, em conjunto também com as referências bibliográficas. Então, se a gente for pensar e pesquisar e ler com carinho o livro, a gente vê que ele é bem mais amplo nesse sentido, né? Porque eu busquei também fazer essas análises. Não só é a história pela história, mas é uma história crítica e reflexiva. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Quem quiser, né, quem desejar, é só vir à recepção do Colégio Diocesano a partir de amanhã. Acredito que estará lá alguns exemplares, né? Só procurar pelo livro de Padre Costa e estará na recepção do colégio. Ariane, obrigado pela sua participação. Queria que você aproveitasse agora e fizesse aí um pequeno resumo, se possível, claro, né? Não todo, mas do que você conseguiu trazer aí nessa obra, Francisco de Assis Costa da Silva, Entre a Fé e a Razão, História e Vida de um Padre Educador no Sertão Potiguar. Bom, de modo geral, né, esse resumo ele parte, né, por 6 capítulos, né? Primeiramente, temos um prefácio também, né, do Dr. Márcio Pacheco. Ele também foi um grande conhecedor de Padre Costa, né? Então ele escreveu lá de Roma e nos presenteou com esse prefácio que é muito bonito. Então ele mostra a graciosidade, primeiramente, dessa figura de Padre Costa, remetendo tanto à pessoa, né, ao padre, mas também ao educador, e essa pessoa que impulsiona outros atores sociais. Diante disso, né, posteriormente, a gente está com o livro dividido em 6 capítulos. O primeiro dele, né, ele fala sobre essa vivência de Padre Costa na zona rural, né, como aluno da zona rural, o que era essa escola, né, educado por sua mãe, que era sua professora também, né, na zona rural. E toda essa dinâmica de ter uma escola rural numa comunidade. Então, isso é muito importante. E aí a gente percebe também a grande contribuição da mãe de Padre Costa, Dorila Costa, para a sua formação. Posteriormente, o segundo capítulo, ele é a saída de Padre Costa, né, do sítio, no sentido educacional, para vir estudar aqui em Caicó, quando, né, ele termina a 4ª série lá, né, hoje seria o 5º ano, mas naquela época era a 4ª série, então ele vem estudar aqui no Santo Estevão. E aí eu começo a discutir o que era o Santo Estevão nessa época, por que essas crianças da zona rural vinham para esse colégio e como foi essa vivência de Padre Costa lá, né? Posteriormente, ainda nesse segundo capítulo, a gente trabalha com o Padre Costa indo para o SEJA, né? Realizando suas atividades, que seria o que a gente chamava de 2º grau, né? E também aí ele vai fazer o seu curso, né, na área do magistério, porque já era aquilo que despertava nele, né, o gosto por ensinar. E é também um momento que ele começa também a ter contato com os grupos de jovem e já começa a sentir a sua vocação, né, para o seminário. E é também nesse momento, nesse segundo capítulo, que eu discuto isso. A chegada de Padre Costa ao seminário e sua formação enquanto um religioso. O terceiro capítulo, ele parte já para o momento que Padre Costa sai aqui de Caicó e vai para o Rio de Janeiro para estudar as suas graduações, né? Ele fez a teologia, a filosofia e vai fazer também o curso de letras, né, na UERJ. Os 2 anteriores, né, a teologia e filosofia, ele fez na PUC Rio. E aí fez 3 cursos, né, 3 graduações praticamente simultaneamente. Então a gente observa aí o esforço que ele tinha. E aí também eu vou contextualizar o que era esse Rio de Janeiro nessa década, né? Como era que estava esse movimento cultural, também como é que Padre Costa agia enquanto sacerdócio no Rio de Janeiro, né? Porque ele não ficou dissociado, ele tinha paróquias lá, né? Ele tinha essa contribuição tanto na área da educação quanto também na área religiosa. O 4º capítulo, né? Ele se dedica a formação de Padre Costa em Roma, né? Então é a saída dele daqui do Seridó para a Europa, justamente para fazer a pós-graduação. A princípio para fazer o mestrado e posteriormente, né, a sua pesquisa foi tão grandiosa que ele acabou fazendo o doutorado também, né? E outras influências que ele teve, né, para cursar cursos de línguas lá. Então, o 5º capítulo é a volta de Padre Costa da Europa, é um caminho inverso, né? Se ele foi do Brasil para lá, né, para a Europa, agora ele estava voltando da Europa aqui para o Seridó, né? E o que é que significava também para as pessoas ter
seridóense voltando para a sua terra. Então, eu discuto isso, como também a passagem de Padre Costa pela UFPE, né? Ele foi professor lá, né, da Federal do Pernambuco. E aí, a volta dele, que é o 6º capítulo, né, quando ele passou no concurso aqui para a UERN e resolveu voltar, né, lá do Pernambuco aqui para Caicó, para ter sua atuação. Então, são essas as memórias, intercalando esses capítulos, que diríamos que seria a expressão do povo a Padre Costa, né? Junto com isso, ele assume também o diocesano em 2015, e o que são gestados de memórias dos atores sociais sobre ele, né? Então, o 6º capítulo é essa volta e essa atuação de Padre Costa enquanto padre e educador aqui no sertão do Seridó. De modo geral, é isso. Sucesso para você, Ariane. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer, né, principalmente o espaço a vocês, a confiança que Padre Costa teve no meu trabalho, né? Eu ainda sou uma escritora iniciante, né? Então não tenho essas grandes obras, mas ele confiou plenamente e me deu total liberdade de escrever ao meu modo, né? Então acho que foi por isso que é uma escrita tão prazerosa. Eu diria que é a minha maior escrita que eu tive até hoje. E obrigado pelo presente aqui, né? Vou ler com muito carinho esse livro aqui, né? Da Ariane de Medeiros Pereira, né? Francisco de Assis da Costa da Silva, Entre a Fé e a Razão, História e Vida de um Padre Educador no Sertão Potiguar. Obrigado e sucesso, viu? Muito obrigada, Marcos. 7 horas e 23 minutos, confirmando